Bom, então vamos começar com a glândula mais exigida geralmente na parte da fisiologia do sistema endócrino, tá? Que é a glândula hipófise. A hipófise, como eu tinha te comentado, ela está lá no núcleo do cérebro, lá, tá? O cérebro tem vários núcleos, né? Tem o núcleo da base, tem o núcleo central, tem o núcleo dos lobos. Isso é uma parte mais anatômica, que não vale a pena a gente entrar no detalhamento agora. Deixa eu aqui. Tá, deu. Bom, a hipófise, ela tem essas duas porções ali como a gente tinha visto antes, tá? Uma aqui e uma porção que ela tá por trás, assim, ó. Tá? Ela é como se fosse dois sininhos pendurados. A porção mais posterior, que é essa aqui mais de fora, é a adeno. E a porção mais anterior, que é a mais de dentro, é a neuro. Como é que tu faz para lembrar? O A de adeno vem primeiro do que o N de neuro, tá? Essa aqui é o que a gente vai estudar agora, tá? Quais são os hormônios que ela produz que geralmente... Que tá aqui ela, né? Ó, tá aqui, ó. Adeno. Quais são os hormônios que ela produz que geralmente aparecem em prova? Que eu vou te explicar. O GH, a prolactina e os gonadotróficos, tá? Ah, o tiroestimulante, o ACTH, que é o adenocorticotrófico, o ADT também, não cai? Cai, mas em menor quantidade, tá? Não aparecem tanto assim. Então vamos entender aqui como é que funciona ela. Ó. A glândula hipófise, que também pode ser chamada de glândula pituitária, é um nomezinho mais antigo, né? Não sei, em Portugal, daqui a pouco os caras são mais conservadores, pode chamar de pituitária. É formada por duas partes distintas que são consideradas como glândulas diferentes. Hoje em dia, a gente considera o eixo hipófise-hipotálamo, de tão íntimo que é essa comunicação. Então, a gente só separa em adeno-hipófise e neurohipófise para melhor compreender. Mas a estrutura anatômica ela é funcionada, né? Se a gente fizesse uma secção do cérebro de alguém, a gente veria uma coisa... Se a gente seccionasse isso aqui, ó, a gente veria isso aqui grudado um ao outro, né? Tudo junto. Não tem como separar a adeno-hipófise da neurohipófise puxando um lado do outro, só passando o bisturi no meio ali, senão não sai. Tá? A glândula hipófise anterior, né, que é essa aqui, ó, adeno, e a hipófise posterior, que é a neuro, né? A glândula hipófise anterior secreta os hormônios, principalmente esse aqui que eu te marquei, ó, 1, 2, 3, 4, que é o que eu vou falar pra ti. A maior parte desses hormônios atua no sentido de controlar outras glândulas. Nesse caso, são chamados de hormônios trópicos ou tróficos. O que significa dizer tropismo ou trofismo? Crescimento. Então, quando eu digo um hormônio é um hormônio trófico ou trópico, significa dizer que ele vai dizer para o órgão efetor crescer ou reduzir. O que significa crescer ou reduzir? Significa dizer para a outra glândula se expressar mais ou se expressar menos. Tá? É isso mais ou menos que os hormônios tróficos fazem. Tá? Por exemplo, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, eles vão atuar em outras glândulas. Quais são essas outras glândulas? No caso das meninas, no ovário. No caso dos meninos, no testículo. Tá? Beleza. A secreção de todos os hormônios da hipófise anterior é controlada pelo hipotálamo. Lembra que eu te falei do eixo hipófise-hipotálamo? É assim que a gente chama atualmente. Há uma relação funcional tão íntima entre as duas estruturas que comumente emprega-se o termo, né, eixo hipófise-hipotálamo. Além disso, neurônios do hipotálamo têm sua extremidade, tem as extremidades de seus axônios, ou seja, se tu lembrar de um neurôniozinho aqui, ó, vou desenhar um neurôniozinho para ti aqui lembrar, ó, né? Aqui eu tenho o corpo do neurônio, aqui eu tenho o axônio e aqui eu tenho as extremidades do axônio, né, que eu chamo de dendrito. Então, ó, além disso, os neurônios do hipotálamo têm as extremidades de seus axônios na hipófise posterior, que é a neuro. Então, olha aqui, ó, olha essa figura. Aqui é o hipotálamo. Tá? Ó, se a gente for pegar aqui, né, o crânio, o cérebro, aqui seria o cerebelo, e aqui nessa areazinha aqui, que eu vou te desenhar aqui, ó, parece um T, né? Nessa areazinha eu vou ter lá o hipotálamo, e aqui a adeno e a neuro. Então a gente poderia fazer uma coisa assim, ó, um desenho mais ou menos assim, ó. Ó, aqui o hipotálamo, a adeno, hipófise e a neurohipófise. Só que os neurônios que estão aqui possuem as extremidades dos seus axônios aqui, ó. E aqui também. Tal como essa figura, ó. Ó, o corpo do neurônio está aqui e a extremidade dos seus axônios estão aqui assim, ó. Tanto aqui quanto aqui, né? Deixa eu encontrar os dois, tá? Então por isso que a gente separa hipotálamo de adeno e neurohipófise para compreender melhor, tá? Mas a gente pode pensar como uma única estrutura. Beleza? Então, ó, as extremidades de seus axônios na hipófise posterior, que é a neuro, a qual armazena e secreta hormônios produzidos por esses mesmos neurônios. Isso aqui tem uma discussão que dizem, né? Dizem assim, ó. Ah, na verdade, nem a neurohipófise, nem a adenohipófise produzem hormônios. Quem produz hormônios são os neurônios do hipotálamo.
Então a neuro e a adeno simplesmente armazenariam esses hormônios, tá? Só que isso alguns autores sugerem, outros dizem não. Como esses neurônios estão na adeno e na neuro, e é esses neurônios que produzem, é a adeno e a neuro que produz. Tá? Então é uma conversinha meio assim, né? Ó, a qual armazena e secreta hormônios produzidos por esses dois hormônios. De fato, a hipófise posterior é um prolongamento do próprio hipotálamo. Então, ó, a gente tem essa porção anteriorzinha, que é a adeno, e a neuro, né? Ó, a neurohipófise dizem não, pesquisas recentes sugerem que é simplesmente um prolongamento do hipotálamo, tá? Como vai aparecer na tua prova, não sei, sinceramente. Eu acho que é uma prova mais conservadora, então ela separaria exatamente como eu estou trazendo aqui. O hipotálamo lá em cima, se dividindo embaixo em adenohipófise e neurohipófise, tá? Bom, vou falar dos... Não, deixa eu falar desses hormônios aqui, eu não falei deles ainda. Bom, primeira coisa, GH, o hormônio do crescimento. O que significa, né? Great Harmony, hormônio do crescimento. Mas pra gente, a gente pode chamar tem um outro nome. Hormônio do crescimento ou... Esqueci. Mas o que ele vai promover na pessoa? Bom, é um hormônio que produz uma coisa bem simples. Divisão celular. Ele é um hormônio que induz as células do nosso corpo a se dividirem, aumentarem o seu número. Ou seja, quando eu tenho uma alta concentração de GH, o organismo, o indivíduo, vai crescer muito. Ele pode até, inclusive, desenvolver o gigantismo. Tá? Tem alguns casos escritos na literatura que a criança produz muito desse hormônio e é naturalmente produzido em grandes concentrações na fase infantil, que é a nossa chamada fase de crescimento. Depois, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, ele vai parando gradativamente de ser secretado até reduzir. E aí não secreta mais. Que é até onde a gente cresce. Só que por algum motivo algumas pessoas não param de secretar ele e aí continuam crescendo. A gente tem casos de pessoas com 2,30 m, 2,40 m, 2,5 m. A gente tem um chinês, se não me engano, que ele é o homem mais alto do mundo, que ele tem 2,60 m, alguma coisa assim. O cara é realmente um gigante. Porque, certamente, ele tem a produção, teve, né, em sua vida, durante sua vida inteira, a disfunção do GH. Cresceu muito. Algumas outras pessoas tomam, né, hormônios anabolizantes, por exemplo, o GH. Para que elas querem crescer, não, elas querem ficar mais musculosas. Né, elas querem ficar mais musculosas. Acabam, em alguns casos, crescendo também. E esse hormônio também é administrado em crianças que têm dificuldade de crescimento. Então, quando a criança, por algum motivo, é muito menor do que seus coleguinhas de colégio, por exemplo, é um bom indício, né, de que algo está errado, se ela é muito menor. E aí, quando procuram lá o médico, né, geralmente o endócrino fala, vamos fazer exames aí, ver se ela tem hormônio de crescimento suficiente. E aí não tem, aí suplementa para a criança, para ter um desenvolvimento legal. Assim como tem em excesso desenvolvendo o gigantismo, quando a gente tem a falta, quando ele é pouquinho, né, pouca concentração do GH, a criança pode desenvolver o chamado nanismo. Tá? Não é o anão. O anão clássico, digamos assim, que é o anão que a gente mais é acostumado a ver, que o indivíduo é adulto e ainda desenvolveu o crânio, né, mas não desenvolveu, e as vezes tórax também, mas não desenvolveu o membro. Esse nanismo, que a gente chama de acondroplasia, é um caráter genético. Não é esse tipo de anão que eu estou falando. O que eu estou falando é aquela criança que notoriamente ela tem 12, 13, 14 anos e tem o corpo de uma criança de 7, 8. Tá? E aí, né, os pais levam de novo lá e aí vê que ela não produz o hormônio e pode ou não tentar dar esse hormônio para ela crescer. Tá? Então, crianças que desenvolvem o nanismo hormonal tem como tratar. O hormônio a criança volta a crescer. Agora, o nanismo genético, que é a acondroplasia, não adianta dar hormônio. A pessoa simplesmente não produz o gene, tá? que torna o desenvolvimento dos ossos longos. Tá? Ela não tem esse gene. Beleza? Então, o GH é esse hormônio. Ele é um hormônio que induz a divisão celular para crescimento em quantidade do número de células. Quando tem excesso, o gigantismo falta.